Que Jesus, o Mestre, nos sustente em um estado de harmonia e paz, em especial nos minutos que estivermos aqui reunidos. Nosso tema hoje é pensado do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, autoria de Emmanuel. Emmanuel busca do Evangelho de João a seguinte assertiva de Jesus: não vos digo para serem tirados do caminho, mas que lhes alivie todo e qualquer mal. Ser tirado do caminho na reflexão da atual existência nada mais é do que desejar a morte do corpo físico. Desejar abandonar a vida é desistir enquanto estamos no exercício de viver. É pensar no suicídio. É cometer o suicídio de maneira direta ou de maneira indireta, que é o caso mais grave, mais silencioso e que, infelizmente, muitos o fazem. Buscar a ideia do suicídio, para aquele que pensa na vida apenas como uma única vida, talvez seja uma solução aceitável. Porque, afinal de contas, se existe uma única existência, se na ótica e na interpretação do eu, chega-se à conclusão de que não vale a pena viver, talvez abandonar a vida pelas próprias mãos seja uma saída aceitável. Aí alguém vai dizer assim: mas Paulo do céu, você está assinando embaixo essa ideia? Sim, eu assino embaixo se o indivíduo pensar apenas numa vida. Porém, eu não assino embaixo, porque eu sou imortalista, reencarnacionista e evolucionista, como Jesus. Então é inadmissível pensarmos, sequer imaginarmos abandonar a vida. Vamos entender o motivo pelo qual assim falamos. A reencarnação, que é o processo que nos trouxe à atual existência, é uma questão de escolha. Apenas raros casos passam pelo processo reencarnatório compulsório e impositivo. Apenas os casos dos marginais contumazes, daqueles espíritos que estão atrapalhando tanto a humanidade na liberdade no mundo espiritual, que Deus os introduzem na matéria num regime de escravidão da carne. Muitos desses casos em situações de idiotia, de limitações físicas graves, num processo de vida doloroso de longas décadas. A grande maioria daqueles que retornam à vida pela reencarnação o fazem por opção própria. O processo reencarnatório, em conformidade com o que nos orienta André Luiz nas suas obras
romanceadas, em especial no livro Nosso Lar e Ação e Reação. O processo reencarnatório é tão difícil quanto um vestibular de medicina para as melhores universidades do mundo. Chega-se ao ponto de ser uma vaga para cada 1000 postulantes. Ou seja, para cada novo corpo, pelo menos 1000 estão desejando a volta. Então existe um processo seletivo. Processo seletivo esse que segue algumas etapas. A primeira etapa, que é o processo de qualificação do postulante à reencarnação, ou seja, você e eu. Aderimos ao processo, apresentamos a documentação necessária. Não é um processo administrativo pura e simplesmente, pois essa documentação necessária faz parte das vidas anteriores. Atendendo aos primeiros pré-requisitos, vai para a segunda situação, que é o aval, a assinatura conjunta de alguém que se coloca na condição de responsável pelo postulante à reencarnação. O aval reencarnatório é dado por alguém que assume a responsabilidade de dizer: ele vai concluir o processo. E a terceira fase é a anuência do chamado anjo da guarda, ou espírito protetor de cada um de nós. Depois de seguido esses 3 processos, existe o vestibular propriamente dito. Aí, imaginando que passamos nesse processo, nessa avaliação, vem a qualificação para o retorno, ou seja, a preparação para a nova vida. Às vezes, essa preparação envolve cerca de 200 ou 300 anos. Porque não basta pura e simplesmente cairmos do céu na terra. É necessário uma conjugação de fatores. A seleção dos pais, a seleção genética, a localidade a qual iremos reencarnar. Toda uma preparação inicial para que, de repente, o projeto reencarnatório venha a acontecer na sua plenitude apenas depois de 50 anos de vida. Então, nessa qualificação, os analistas da reencarnação, no Ministério da Reencarnação, usando poderosos programas de computador, convergem as pessoas, criam as situações, e o postulante à reencarnação vai estudar, vai qualificar-se, vai aprimorar em si os atributos necessários para o desafio da nova vida. E geralmente esses processos reencarnatórios acontecem coletivamente. Nunca viemos sozinhos. Então este aprendizado, essa qualificação, acaba acontecendo em equipe. Até chegar-se ao ponto de, em qualificados estarmos, vem o derradeiro fato, a concepção. Essa concepção não é ao acaso, não é pura e simplesmente genética, é consentimento, é aceitação,
é comprometimento do casal que, através do sexo, faz surgir a vida. Nem sempre este casal assumirá a função da paternidade ou da maternidade. Mas, na maioria das vezes, será este casal que constituirá o lar. Sendo então o lar a escola primeira. E nós, assim, depois de um longo processo de qualificação, voltamos à vida. Os anjos do céu cantam em homenagem àquele que volta. Porém, este retorno nos privilegia com um sentido que nos fortalece no processo da reencarnação, que é o esquecimento do passado. Deus nos oferece esse bônus, esquecer o ontem, para começar, durante o processo da primeira, segunda ou terceira infância, durante a adolescência, o início da idade adulta, uma nova vida, com os nossos bancos de dados zerados, novinhos em folha, prontos para serem reescritos na linguagem da programação da mente daquele que volta. E nós voltamos. Que bênção é para o casal que recebe o novo filho. Que bênção é para o filho que é recebido pelo novo casal. E tudo correndo bem, esse pimpolho será tratado com todinho, danoninho, fralda descartável, lenços umedecidos, vídeos do YouTube. Hoje as crianças já vêm com um tablet implantado na palma da mão. Esta criança mostra-se a alegria da família, a alegria do lar. Mas o processo reencarnatório está em franco processo. O espírito que volta não lembra, mas o passado não está abandonado. E este passado vem à tona, vez por outra, através de um recordatório inconsciente, através das chamadas predisposições inatas da personalidade. E ainda, aquele que volta, tendo deixado na espiritualidade cúmplices ou pares, estes cúmplices e estes pares o reencontram na matéria. E de maneira invisível, silenciosa, mas constante, eles se colocam ao lado, em constante conexão com a criança reencarnada. Assim, é natural que esta criança, o espírito que outrora for adulto e que teve no seu processo reencarnatório efetuado aquilo que se chama infantilização do perispírito, este espírito, com o contato com seus pares ou cúmplices, dorme mal, chora muito, tem episódios de desequilíbrio, doenças que surgem sem saber como. E para os pais, em especial para a mãe, é um sofrimento. A medicina aí está, com toda a fartura de terapias, mas mesmo as mais caras e inovadoras terapias não dão à criança a tranquilidade do sono. Até que um dia alguém diz à mãe:
leva no centro espírita, leva na benzedeira, leva na igreja. Essa criança precisa de oração e prece. Feito isso, a criança dorme. Feito isso, a paz se instala no lar. Passa-se o tempo, a criança torna-se adolescente, o contato com os cúmplices e pares é refortalecido, as reminiscências do passado vêm à tona em função da enxurrada hormonal que acontece nessa fase e a mediunidade eclode. E mais uma vez, a uma alma caridosa, diz a mãe, leva para o centro espírita, leva para a igreja, leva na benzedeira. E aí este jovem encontra na religião a solução para as noites de insônia, para os desequilíbrios do sentimento, para compreender como viver a nova vida. Mas a adolescência faz suceder a idade adulta. Trabalhar é preciso, estudar é necessário. E a posse das coisas da matéria mostra-se importante. O ter é mais importante do que o ser. E aquela criança que foi à igreja, ao centro espírita, aquele adolescente que foi à igreja, ao centro espírita, naturalmente, na idade adulta, busca outros interesses. Interesses esses muito escorado na matéria. É nesta fase, então, que existe uma propensão às primeiras dificuldades mais graves do processo reencarnatório. Fazendo valer a assertiva de Jesus, Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então existem certas dificuldades que somente acontecem conosco na idade adulta. É nessa hora que bate o desespero, a angústia, a ansiedade. É nessa hora que a ausência de algo que lhe torne mais forte faz com que o homem adulto, a mulher adulta, comece a se desesperar. Crises emocionais, crises de choro, crises de ansiedade, de solidão. E aí, já numa fase dos seus 30 e poucos anos, é necessário buscar algo que cale os apelos da consciência. E, infelizmente, este algo vem através da utilização de drogas lícitas ou ilícitas, que no seu uso fazem calar a consciência. O tempo passa, o tempo voa, a vida continua, os pares e os cúmplices continuam a influenciar aquele que está vivendo. A educação recebida quando criança ou adolescente nunca é perdida. Lá pelos seus 40 anos de idade, relembra da religião, relembra de Deus, relembra da mãe que orava junto, relembra da avó que o levava para a igreja, e ele então busca novamente a religião. Mais uma vez, para calar as dores da consciência, a angústia, a ansiedade. Dessa vez, para calar a depressão. Dessa vez, para tentar extirpar da mente as ideias da destruição, da autoaniquilação e de um sofrimento atroz que nada está sendo capaz de aplacar. Deus não abandona ninguém. E por volta dos seus 40 anos de idade, depois de muito sofrer, alguns, nas agruras do sofrimento, na angústia do sofrimento, cometem atrocidades, praticam crimes. Não os crimes hediondos que levam alguém para a detenção carcerária,
mas os crimes silenciosos, os crimes nos relacionamentos. Mas Deus não desampara a ninguém. E desde a meninice até a idade adulta, aquele que lhe avaliou a reencarnação, o avalista reencarnatório, está sempre ao seu lado, não lhe deixando desistir, intuindo-lhe com pensamentos, com ideias, mostrando novos caminhos, sem contar outros apoiadores anônimos e invisíveis, que surgem na vida de maneira espontânea, sem que esperamos. E aí vamos ganhando cada dia uma nova força, um novo anelo, uma nova esperança, e vamos vivendo. Passam-se os anos. Ganhamos o direito de sermos pessoas sexagenárias. O Estatuto do Idoso nos protege. Mas a vida não fica mais fácil. A vida não fica mais amena, em especial depois da aposentadoria. Quantas pessoas sonham com a aposentadoria e depois que ela acontece diz: o que eu fiz da minha vida? E é nesta fase que surge o remorso, a desilusão ante o passado, a autocrítica, quando diz: se eu tivesse feito ou tivesse agido de maneira diferente, hoje não viveria assim. E mais uma vez, os cúmplices e os parceiros do passado reencontram, nessa vez, na melhor idade, instilando pensamentos de derrota, de infelicidade, e provocando que internamente seja destilado os sentimentos da angústia e as ideias do morrer. Relembrando que a ideia do morrer esteve sempre presente no auge da angústia, no auge do sofrimento, mas nunca houve a coragem efetiva, pelo simples fato que Deus nos ofereceu a todos os seres humanos o instinto de conservação e preservação da vida. É Ele que nos obriga a viver. E aí, na idade madura, ao observar o passado, ao relembrar a juventude e a meninice, no arrependimento daquilo que não fizemos, no remorso daquilo que fizemos, olhamos para frente e pensamos: ó meu Deus, quanto mais ainda terei que suportar? E a resposta não vem. E continuamos a viver. E contra todas as expectativas, o nosso projeto reencarnatório continua acontecendo. E quando percebemos, já somos octogenários, alguns quase centenários, vivendo o extermínio da vida no desgaste natural do corpo, até que um dia a vida é ceifada naturalmente e retornamos à pátria espiritual, acreditando que depois de 8 dezenas de vida fizemos o que deveríamos ter feito e reencontramos do lado de lá, primeiramente com os nossos algozes, com os nossos pares, com os nossos cúmplices do passado, e eles haverão de nos julgar. Eles haverão de dizer: demorou, mas você voltou. Porém, há uma outra situação possível, que é sermos recebidos do lado de lá pelo nosso avalista espiritual, de braços abertos, com um sorriso estampado nos lábios a dizer: você venceu o mundo, sede bem-vindo.
Essa é a história reencarnatória de todo e qualquer cidadão comum. É assim com todos nós. Dificuldades variadas, dores incontáveis, carências quase que ilimitadas, angústias sem conta, noites sem dormir, desilusões internas, desavenças externas, relacionamentos desequilibrados, alguns dias de sol, outros de chuva, longas noites sem dormir. É isso que pensamos que é a vida, não é? Mas não. A vida foi dias ensolarados, há dias que foram iluminados e felizes, dias de alimentação farta, dias em que o corpo estava poderoso com todo o tônus muscular que pode ter. A nossa vida foi e tem sido a claridade do sol, a chuva benfazeja que rega a terra trazendo a vida. A nossa vida tem sido, na maioria dos seus dias, uma vida de amenidades. A nossa vida tem sido uma vida de peito aberto e de alegria. Mas nós nos esquecemos disso, porque só pensamos na dor que aconteceu, ou antevemos a dor que poderá acontecer. E quando nos habituamos na nossa vida a pensar assim, somente a morte é a solução. É por isso que Jesus diz: eu não peço que lhes tire do caminho, mas que lhes livre de todo o mal. Ninguém sairá da vida antecipadamente sem merecer. Faz parte da regra reencarnatória. Para desencarnar antes, tem que provar que merece. Caso contrário, iremos viver cada segundo que foi adquirido no processo reencarnatório, através da qualificação que falamos no início, na conformidade com a sua vontade, no aval do seu amigo espiritual e na concordância do seu anjo da guarda. Assim, sem choro nem vela, sem lamentações e sem desejos infelizes, viveremos até o último momento que se fizer necessário. As grandes almas que servem a Jesus pedem prorrogação de prazo de validade, pois sabem do grande e elevado valor que a reencarnação tem no processo evolutivo do eu espírito. Assim fora com Francisco Cândido Xavier. Assim acontece com Divaldo Pereira Franco. Assim acontece com todo e qualquer valoroso trabalhador da seara do Cristo, que ao pedir prorrogação de prazo de validade, o ganha, porque Deus sabe que aquele que pede para continuar vivo, sabe valorizar a vida que tem. Não iremos aqui, em hipótese alguma, de maneira qualquer, dizer que o ato de viver é fácil. Não é. Cada um de nós que aqui está sabe o quanto a esperança e a fé são testadas a cada dia. O quanto as necessidades cotidianas fazem sofrer o coração. Cada um de nós sabe. Como diz o ditado popular,
aonde lhe aperta o sapato. Cada um de nós sabe quantas vezes chorou silenciosamente, quantas vezes, mesmo cansado, apesar de deitar, dormir apenas 15 minutos ou meia hora e acordar, varar a noite no processo de insônia, porque a mente não desliga, a mente não para, e o sofrimento é atroz. Cada um de nós sabe o quão difícil é viver. Mas todos nós sabemos que é neste processo caudaloso da vida, nesse atritar das pedras do cotidiano, neste esmagamento poderoso da pressão da vida, no carvão do eu espírito, que haverá de ser forjado o diamante da alma liberta e renovada. Morrer nunca antes da hora certa. Joana de Ângeles, Espírito, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos diz: ao espírita é inadmissível sequer pensar em abandonar a tarefa. Nós somos espíritas, pois estamos na casa espírita. Assim, nenhum de nós tem o direito sequer de aventar a possibilidade de abandonar a vida. O nosso amigo espiritual, os nossos protetores anônimos e silenciosos, não nos deixarão cair. Relembremos, entretanto, que Jesus, o Espírito mais perfeito enviado por Deus à Terra para servir de modelo e guia, antevendo as dores atrozes que sofreria logo em seguida, quando se retira para orar, como fazia todos os dias, em silêncio, prevendo tudo que sofreria, demonstrando a fragilidade do comportamento humano, diz: Pai, afasta de mim este cálice. Pois Jesus sabia que a dor não é fantasiosa. Mas imediatamente, tocado pelas energias poderosas do universo, tocado nas fibras mais profundas da razão do Espírito imortal, Jesus corrige a sua fala e diz: mas, Pai, seja feita a tua vontade. É preso, carrega o madeiro infame pelas ruas empoeiradas de Jerusalém. Quando o cansaço era tamanho, a sede era insuportável, quando o sangramento nos seus ombros era tamanho, Deus não lhe desampara e lhe oferece José de Arimateia, um desconhecido, que carrega por um tempo a cruz de Jesus, enquanto ele renova as energias, recobra a lucidez, retoma a sua cruz, que era dele, e segue em frente. É crucificado, erguido até o céu, entre dois ladrões, Dimas e Gestas. Dimas vê em Jesus a luz, Gestas sequer olha para ele. E Jesus garante a Dimas: em breve estaremos juntos no reino dos céus. Olhando para baixo, vê Maria, sua mãe, a Santíssima, chorando. Vê João, o futuro evangelista, chorando, e diz: Mãe, eis aí o teu filho. Filho,
eis aí a tua mãe. Antes de sucumbir, ele diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E dando por concluído o seu processo reencarnatório, ele diz ao mundo: está consumado. E desencarna. A morte do nosso corpo somente acontecerá quando Deus disser a nós: está consumado. Antes disso, seguiremos em frente, sempre, com fé, esperança e coragem renovada. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja, hoje, agora e sempre.